Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje lhes vou falar acerca da Igreja Católica e do fundador da nossa Santa Igreja Católica. Isto é muito importante, todo católico saber quem é o fundador da nossa Santa Igreja Católica. É bom ter conhecimento e também ter formação católica. Todo católico deve ter conhecimento da sua fé e da nossa Santa Igreja Católica. É saber quem ela fundou, quem é o fundador da nossa Santa Igreja. É muito importante nós ter conhecimento da nossa Santa Igreja, da nossa fé, para não sermos enganados. Todo católico deve ter formação católica, deve ler as Sagradas Escrituras, deve ler o Catecismo da nossa Santa Igreja para compreender a Palavra de Deus à luz da nossa Santa Igreja. Por quê? Porque o Catecismo da Santa Igreja nos cita textos bíblicos, capítulos, versículos, é uma guia para nós não afastar-nos da nossa Santa Igreja, porque a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tem muita coisa que nós podemos interpretar o contrário. Então, o Catecismo nos corrige, explica mais claro. Então, é assim que nós devemos ter conhecimento da nossa fé e preparar. Hoje vou falar da nossa Santa Igreja, quem a fundou, e também vou falar das igrejas protestantes. É bom que todo católico tenha conhecimento da verdadeira igreja, porque há muitas igrejas, mas há uma só verdadeira. Mas de repente vão dizer, mas então os demais não se salvam, também porque eles também acreditam em Jesus e anunciam a Jesus. Sim, eles acreditam e anunciam, mas não é uma igreja falsa. Por que falsa? Porque foi fundada por homens. Mas vou ler aqui com a Palavra de Deus, melhor para a gente ter conhecimento, para que não são palavras minhas, não é palavra de Deus. Por isso vou ler as Sagradas Escrituras e vou ver aqui o que nos diz quem fundou a nossa Santa Igreja, quem é o fundador. Aqui lhe vou ler e depois lhe vou dar uma explicação no final, para não alargar muito este vídeo. Vou ler aqui São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Aqui nos fala a confissão messiânica de Pedro, o apóstolo Pedro, que é Simão Pedro. Ao chegar à região de Cesárea de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Isto é muito importante.
perguntou-lhes de novo: E vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe, em resposta: És feliz, Simão, filho de Jonás, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderá contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Messias. Então, palavra de Deus, te alabo, Senhor Jesus. Isto é muito importante, nós saber quem é o fundador da nossa Santa Igreja, pois Jesus fundou a sua Igreja há mais de 2000 anos. Estamos em 2024, pois a Igreja de Cristo tem 2024 anos de fundada. O fundador é Cristo, que fundou a sua Igreja sobre Pedro. Simão, Pedro, la fundou sobre Pedro. Lhe deu as chaves. As chaves é autoridade. É o primeiro Papa da nossa Igreja Católica, é Pedro. E desde Pedro ha havido muitos sucessores. Ha havido 273, se não me engano, por aí. Até agora, o Papa Francisco. Há um sucessor que tem autoridade, porque Cristo lhe deu autoridade a Pedro para apacentar o seu rebanho, para guiar o seu rebanho, guiar a Igreja. Deu cardeais, bispos, sacerdotes, para guiar o seu rebanho. Mas há um que tem autoridade, tem um posto mais grande, cargo mais grande, que é o Papa. Por isso que a Igreja Católica é fundada por Cristo. Ela fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Até os dias de hoje ha sido perseguida. No princípio, todos os apóstolos, menos João, foram martirizados, foram mortos. Uns, Pedro crucificado, cabeça abaixo, outros decapitados. E ao longo da história da Igreja Católica sempre ha sido perseguida. A Igreja vivia nas catatumbas, escondida, a celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, nas catatumbas, nas covas, escondidos, com medo da perseguição, de serem mortos. Incluso muitos sacerdotes e bispos foram deitados aos leões, devorados por a sua fé. Outros, houve um rei que os crucificava, lhe prendia lume, crucificado em cruzes. Era cruel o que eles tinham que sofrer. E eles davam a sua vida por a Igreja e não renegavam sua fé. Nos tempos de hoje, temos toda a liberdade de anunciar a Cristo, de professar a nossa fé. Porém, no ano 300 e algo,
antes desse ano, houve um rei que perseguiu terrível, que era o que crucificava-los, queimava-los vivos. Mas depois houve um rei, não recordo agora como se chama, que se convertiu. E deu liberdade aos cristãos e fez de onde hoje... Constantino, que fundou hoje de onde está o Vaticano, a sede do Vaticano, que é o lugar santo, de onde está o Papa e de onde é passado todos os Papas. Então, ele foi que deu a liberdade aos cristãos, por aí, para o ano 2030 e qualquer coisa, se não estou errado. Há alguém que me corrija, não? Não sei exatamente a data. E desde aí a igreja foi crescendo, se foi esparcendo, foi anunciando a boa nova por todo o mundo, em várias nações. Até os dias de hoje, a igreja sempre ha sido perseguida. Nos dias de hoje querem destruí-la desde dentro, com Judas, que estudaram, se prepararam para destruí-la desde dentro, maçônico, maçons, para destruí-la desde dentro. Incluso há altas autoridades, cardeais ou bispos, que estudaram e estão destruindo desde dentro, perseguindo os bons sacerdotes, proibindo-los de anunciar a verdade, de denunciar o pecado. Incluso até por redes sociais, conhecia muitos sacerdotes que falavam a verdade e defendiam, foram calados, privados. Já não se vê eles falar por redes sociais, muitos poucos. Mas tudo aquilo que defende o pecado, sim, o deixam falar, não os cala. Está tudo o contrário. Hoje em dia, han criado uma igreja falsa, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Isso é uma grande mentira. Porque Jesus é o fundador da sua igreja. Ela fundou sobre Pedro. Celebrou a última ceia, que é a Eucaristia, com os seus discípulos. Hoje em dia, na igreja, no altar, o sacerdote oferece esse sacrifício que é Jesus no altar, realmente presente. Em sua divindade, não é um recordatório, não é simbólico. É real, porque assim mesmo nos diz em várias passagens da Sagrada Escritura. El que coma do meu corpo e bebe do meu sangue está em vida eterna, que o seu corpo e seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Então, Jesus deixou na igreja, fundou a sua igreja, deixou os sacramentos para nos salvar, e por isso que todo católico deve conhecer a sua fé, ter formação da sua fé, ser católico por Cristo. Mas, na igreja, a Deus se dá glória a Deus na igreja, não fora dela. Se preparar, conhecer a sua fé, ser católico verdadeiro, não ter de tradição nem de palavra. Hoje em dia muitos não temos conhecimento da nossa fé, dos valores cristãos, da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos sacramentos verdadeiros. Não é simbólico, é verdadeiro. É que por isso, nestes tempos modernos, han criado uma igreja falsa que se pode confessar com Deus diretamente, que não necessita ir à Santa Missa, que não necessita ir ao confessionário, receber a Cristo para purificar os seus pecados. Isso é falso.
Isso é o engano do demônio. Jesus deixou uma igreja, deixou sacramentos. Nós somos salvos por este sacramento e por sua Santa Igreja. Na confissão, no confessionário, arrependidos, confessamos nossos pecados. O sacerdote que exerce o ministério de Deus está consagrado para absolver nossos pecados. E aí somos perdoados por meio do confessionário, por meio do sacerdote. Ele clama a Deus, pede a Deus e nos absolve. Então estamos limpos para receber a Cristo, que nos purifica, nos lava os pecados. Se não assim, não nos salvemos. Hoje em dia é uma igreja falsa. Tudo é misericórdia, que todos se salvam. Se confessam diretamente com Deus, então não teria sentido Jesus fundar uma igreja e deixar os sacramentos para nos salvar. Se for assim, para nós confessar diretamente com Deus, não necessitávamos o sacerdote, não necessitamos a Santa Missa. Isto é gravíssimo. Então, isto é a igreja falsa, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, é falso. Hoje em dia morre qualquer ser humano, mas é uma estrelinha no céu a ver. Ele ia à missa aos domingos, confessava, recebia a Cristo para lavar os seus pecados. Não nos enganemos. Volvamos o passado da igreja. Muitos vão dizer, mas isto tudo é mudado, a igreja também tem que mudar. Não. Deus, ontem, hoje, amanhã e sempre é o mesmo, e sua palavra é a mesma. Não muda. O que tem que mudar é o mundo moderno. Se ajustar aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Por isso é muito importante que todo católico, e venho aqui por este meio, porque eu também fui um mal católico toda a minha vida. Aos 60 e poucos anos, 65 que tenho agora, há 3 anos para trás, quando houve essa pandemia, foi que eu refleti sobre a minha vida e vi tantos seres humanos, irmãos, que morreram com essa pandemia que foi preparada, sabemos que foi preparada para reduzir a população mundial. Isto é um plano que há por aí. Então, desde aí então eu comecei a refletir sobre a minha vida, a examinar e a pensar, e sentia também uma inquietude, por que não? Eu via muitos vídeos, redes sociais, e também me ajudou muito também na minha fé. Bons sacerdotes que falavam da palavra de Deus. Também havia um padre, que é Padre Luís Torre, na Venezuela, que debate com os protestantes da apologética, que isso é muito importante, e muitos se han convertido, se han voltado à Igreja Católica. Pastores de protestantes, de igrejas evangélicas e outras, han volto à Igreja Católica. São milhares deles que han volto, graças à predicação dele, aos ensinamentos que nos dá. Também vejo um vidente em Anguera, chama-se Pedro Riges, de Anguera, que é um vidente que Nossa Senhora ela aparece há 36 anos, dá muitas profecias. Nossa Senhora, hoje em dia mais que nunca, em vários países se aparece e nos chama urgentemente à conversão, à penitência, a mudar de vida. Deixamos o passado, entremos numa vida nova,
venhamos ao confessionário, confessamos nossos pecados, recebamos a Cristo para nos purificar. Por aí temos a salvação, se não assim, não temos a salvação. Há em muitas igrejas, é verdade, mas não são verdadeiras, são falsas. Foram fundadas por homens, não anunciam a verdade. Eles também, muitos deles foram enganados. Não têm o conhecimento a fundo, porque é assim, católico ignorante, futuro protestante ignorante, se ofender a ninguém, que desconhece a sua fé, não lê a palavra de Deus, não tem conhecimento da nossa Santa Igreja, da Sagrada Escritura, do Catecismo, dos sacramentos. Então, vem qualquer de uma sesta protestante ler a palavra de Deus e convence, e ele diz, sim, é verdade. Os católicos adoram as imagens e todas essas coisas. Não. A imagem, não adoramos as imagens. A Sagrada Escritura fala de ídolos. E de ídolos é ter como um Buda, ter uma coisa qualquer em casa e crer que isso é um Deus. E até oferecer-lhe sacrifícios. Isso são ídolos. Isso é ídolos. As imagens, posso ter uma imagem de Jesus, como tenho aqui o crucifixo, tenho aqui de Nossa Senhora, uma imagem. Não é idolatria. Por isso, católico, desperta. Aprenda a conhecer a tua fé. Aprenda a te formar como um verdadeiro católico, lendo o catecismo da nossa Santa Igreja, lendo a palavra de Deus, mas não lê-la como livro qualquer, corrida, porque não um livro qualquer, é a palavra de Deus. Há que ler-la e meditá-la no nosso coração para poder compreender. Senão não compreendemos nada. Tem que ser ler-la, meditá-la, viver-la, porque é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. São os mandamentos que Jesus nos deixou para a nossa salvação. Mas também viver os sacramentos da nossa Santa Igreja, a Santa Missa, no confessionário, na Eucaristia, para purificar nossos pecados. Isso é muito importante. Desperta para a vida eterna, católico, como eu, que fui uma católica toda a minha vida. Venho aqui por estes médios hoje em dia para também anunciar a Cristo, anunciar a salvação e falar da sua Santa Igreja por este meio. Sinto muita pena não ter este conhecimento, pouco conhecimento que tenho agora. Quando era adolescente, assim não era ofendido tanto a Deus como eu ofendi toda a minha vida. Toda a minha vida. Por isso é muito importante que tenhamos conhecimento da nossa fé, os valores cristãos das famílias. Aprendamos para assim poder ensinar os nossos filhos, para que eles não venham crescendo e se volvam pagãos, se ter conhecimento e de se ser batizados. Hoje fui à Santa Missa aqui em França e vi que batizaram 4 crianças já grandes, um pequenininho, mas já anda, e outros mais grandes, já grandezinhos, já de 7, 8 anos, e um rapaz mais grande já com talvez uns 13, 14 anos. Mas o batismo é de pequenininhos, porque isso é uma graça de Deus. Desde aí passamos a ser igreja, recebemos a Santíssima Trindade, somos batizados ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Éramos criaturas, passamos a ser filhos adotivos de Deus por meio do batismo, passamos a ser igreja. E nossa mãe, como mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, é a mãe da igreja, também é mãe nossa. Aprendamos a ter conhecimento da nossa fé e da nossa Santa Igreja. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, já me alarguei um pouco, mas a gente, quando começa a falar por este meio, vamos recordando e vamos
os ensinamentos da nossa fé, da nossa Santa Igreja, os sacramentos, tudo importante. Recorda, católico, que a vida são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos. Por isso é importante estar preparado, confessado, receber a Eucaristia para quando Deus nos chame, possamos nos salvar. Se não é assim, não podemos salvar-nos. Mentre estamos vivos, podemos fazê-lo. Depois de partir esta vida, acabou. Não temos já a oportunidade. Então, é muito importante que aprendam, porque isto é verdadeiro, não é só palavra minha, é palavra de Deus, o que diz nas Sagradas Escrituras, em muitas passagens das Sagradas Escrituras. Bem, é tudo para hoje. Só vou pedir a todo aquele católico que veja este vídeo, que subscreva o meu canal, dê-lhe um like que gosta, ou partilhe, porque é muito importante para que o YouTube assim possa recomendar este vídeo. Há mais irmãos e irmãs católicos que, como eu também, que fui mal católico, também para assim poder se formar e conhecer a sua fé e anunciar a Cristo, porque todos estamos chamados, somos discípulos de Cristo para anunciar a boa nova a toda criatura. Por este meio, ou também, pessoalmente, eu como não, por o meu trabalho, não tenho, e também aqui, como tenho aqui em França, não tenho esse conhecimento, e faço por este meio. E não falo bem o francês, falo um pouco, mas pouca coisa, então não, impossível. É tudo, e também que façam comentários, também é muito importante os comentários. É tudo por hoje. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo.